Meus irmãos, graça e paz, amém? Eu quero saudar aos ouvintes da Itiruçu FM e os nossos amigos internautas também que estão aí nos ouvindo e os nossos amigos visitantes, não é? Tem aqui a mãe do pastor Judy Clay, está aqui conosco, a irmã Rai, desculpa minha irmã, a gente está sempre junto em missões e de vez em quando a gente esquece o nome. E tantos outros, eu gostaria que ficassem de pé todas as pessoas que estão nos visitando nessa noite, por favor. Pastor Helg, que está lá no fundo, né? Nosso amigo, irmão em Cristo Jesus e colega de ministério. Isso, Deus abençoe a todos vocês. Vamos saudá-los, né? Dizendo, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Edson Levi, porque para mim não é Edson Levi, é Edinho. Pela amizade que a gente tem e o carinho. Pastor Judy Clay, por favor, aproxime-se. Foi o nome indicado pela comissão, não é? Especificamente pelos irmãos Josman e a companhia que estava com ele ali naquele momento, e muito feliz por saber, né, que vamos ouvir mais uma vez o servo do Senhor aqui nessa noite. Já tive a oportunidade de ouvi-lo antes e muito me agrado da palavra que Deus coloca no seu coração. E mais uma vez vamos ouvi-lo nessa noite. Fique à vontade, em nome de Jesus. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus Cristo. Antes de tudo, eu quero dar graças a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Agradecer ao pastor Val pela confiança de nos oferecer o púlpito desta igreja para poder participar das celebrações do aniversário desta igreja, aos irmãos Josman e tantos outros amigos que nós já temos aqui na cidade, ao Giovanni, que teve a disposição de ir até Salvador nos buscar na quarta-feira. Essa é uma igreja querida. Fico feliz pelo que Deus tem feito em vocês e através de vocês. Fiquei encantado com o som da sanfona. Glória a Deus por isso, né? A Bíblia fala que todos os instrumentos devem ser usados para a glória do Criador, porque todo bom, todo dom, toda boa dádiva procede dele e deve voltar para ele. Que Deus te abençoe, Edson. Fui muito edificado pelas canções, pelo talento que Deus te deu. Eu queria compartilhar com os irmãos e trago aqui um abraço da minha igreja, Igreja Batista Betel em Mesquita. Mesquita não fica no Oriente Médio, você não precisa de visto para ir para lá. Mesquita era um bairro de Nova Iguaçu, um bairro com 170 mil habitantes, que há 17 anos foi emancipado de cidade, fica ali no Grande Rio, na Baixada Fluminense, e há 10 anos sou pastor daquela igreja. Mas sou filho da terra, sou aqui de Jequié, nasci na Clínica São Vicente, ali na cidade de Jequié, e há quase 20 anos sirvo ao Senhor no Rio de Janeiro. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Aniversário, eu penso assim, é um momento para celebração, é o que estamos fazendo aqui, mas também para reflexão, sobretudo aniversário de igreja. Amanhã eu quero pensar com os irmãos sobre a integridade dos discípulos de Cristo. No domingo de manhã vamos pensar no Salmo 23, a presença de Deus nos vales escuros da vida. À noite vamos pensar sobre a gloriosa mensagem da cruz. Hoje nós vamos refletir sobre o tema a sedução do mundo, resistindo aos encantos de um mundo caído, à luz de 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Seja Deus louvado e a sua igreja edificada. A história testemunha que o terceiro presidente dos Estados Unidos, um homem chamado Thomas Jefferson, ele se debruçava sobre a sua mesa de trabalho e com um canivete ele ia recortando pedaços da Bíblia. Todas aquelas passagens que não eram agradáveis à sua consciência, ele tirava. Ele produziu o que foi chamado de a Bíblia de Jefferson. Uma Bíblia moldada ao seu gosto, ao seu bel prazer. Muitos de nós, se formos honestos com nós mesmos,
Muitas pessoas, se pudessem, fariam o mesmo, ainda que não fisicamente, mas mentalmente. Muitos de nós eliminamos algumas passagens da Bíblia que são indigestas a nós. Isso se dá porque nós somos filhos de Adão. Nem tudo que está na Bíblia é agradável a nós. Esta é uma das passagens que eu acredito que, se pudesse ser retirada da Bíblia, muitas pessoas, inclusive cristãos, retirariam esta passagem. O que está aqui não é agradável, mas é extremamente necessário para a nossa edificação. E eu queria toda a sua atenção e paciência para a gente examinar esse texto à luz das Escrituras. O texto é muito claro, ele diz que nós não devemos amar o mundo. Esse texto condena o amor ao mundo. E de imediato já é uma passagem estranha, porque nós vivemos numa cultura debaixo da ditadura do politicamente correto. E esta doutrinação do politicamente correto diz que todas as formas de amor são válidas. O amor é lindo, dizem eles, inclusive amar o mundo. E a Bíblia então diz que nós não devemos amar o mundo. Você sabe que na tradição cristã essa passagem é conhecida como o amor que Deus odeia. E aqui nós já temos um problema, porque na nossa visão evangélica, na atual conjuntura, o Deus de amor não pode ser um Deus que odeia. Nós temos uma mentalidade estranha, equivocada, e a Bíblia vai dizer com muita clareza, o próprio João que escreveu essa passagem, que Deus é amor, mas também diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. A Bíblia vai falar com muita clareza que há coisas que Deus ama e há coisas que Deus odeia, e o amor ao mundo é algo que Deus odeia. Eu quero mostrar 2 versos para vocês antes da gente examinar a passagem em si. Salmo 97:10. Vós que amais o Senhor, diz o que o texto? Detestai o mal. Isso aqui é um eufemismo, porque se a tradução fosse ao pé da letra seria: vós que amais o Senhor, odiai o mal. E o texto dos Romanos diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal. Em outras palavras, odiai o mal, apegando-vos ao bem. A igreja não pode amar o mundo e continuar sendo igreja, porque a nossa vocação é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Recentemente, um grande jornal na Inglaterra publicou um jornal sem nenhum vínculo com a igreja, um grande jornal de circulação no Reino Unido, que no século XX foi o século onde mais houve perseguição contra a igreja, onde o maior número de cristãos foram mortos e assassinados, e ainda hoje, muitas pessoas que confessam a fé cristã estão sendo perseguidas, torturadas e mortas todos os dias. Mas observe, preste bem atenção nisso, a perseguição contra a igreja não é o nosso principal problema. O nosso principal problema, eu quero que você guarde isso bem no seu coração, um dos nossos principais problemas é a sedução do mundo. Não é a perseguição do mundo, mas a atração do mundo, o fascínio que o mundo exerce sobre nós. Quando João escreveu esta carta a cristãos como nós, que viviam no mundo, embora não pertencessem ao mundo, aqueles cristãos estavam sendo seduzidos pelo mundo, e João escreveu a eles: irmãos, não amem o mundo, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não estará em você. E João então faz porque João é um pastor que ama, cuida, e quem cuida, exorta, e João está exortando em amor: não amem o mundo. O grande Charles Spurgeon, pregador batista do século XIX, disse assim: jamais houve bons tempos, quando a igreja e o mundo se uniram em casamento. A igreja, ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, estamos em peregrinação e a nossa pátria está nos céus. E nós devemos viver uma vida diferente, como uma marca distintiva do poder do Evangelho que nos alcançou e nos transformou. E é dever nosso não amar o mundo, mas amar aquele que nos redimiu pela cruz de Jesus Cristo, seu Filho. Quando nós falamos de mundo, mundanismo, geralmente 2 erros vêm à mente.
ou é muito perceptível nas igrejas. E a gente precisa corrigir isso. Primeiro erro: tudo é mundanismo, tudo é proibido. Eu praticamente cresci na ambiência da igreja, e eu e os irmãos, aqueles que convivem há muito tempo na tradição cristã, nós sabemos que muitas vezes abusos foram cometidos em nome do mundanismo. Há algum tempo atrás, um jovem, uma pessoa, não podia jogar bola, porque futebol era coisa do diabo, ainda apelidavam a bola de ovo do capeta. Muitas mulheres foram disciplinadas nas igrejas porque cortaram o cabelo mais curto. Mulher que é crente tem que ter cabelo longo. Isso não tem nada a ver com o evangelho, isso é um elemento cultural, mas que em algum momento foi apresentado como uma prática mundana. E em muitas igrejas não se ouve mais falar de mundanismo, porque essa palavra, ela reverbera algumas memórias adoecidas. Mundanismo vinculado a moralismo, uma série de regras: não faça isso, não faça aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E mundanismo não é necessariamente essas coisas. Olha o que Paulo escreve aos Colossenses: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo estava dizendo: olha, esses gnósticos, esses falsos mestres, estão querendo aprisionar vocês, roubar a liberdade de vocês, colocando série de regras, de costumes, não pode isso, não pode aquilo. Isso não tem valor nenhum. Isso não tem valor nenhum. Então é muito perigoso essa ideia de tudo é proibido, tudo é mundanismo. Mas, por outro lado, no extremo oposto, existe a ideia de nada é mundanismo, nada é proibido. E alguns até usam versículos bíblicos, por exemplo, Paulo aos Romanos: porque o fim da lei é Cristo. Então nada de regras, nada de lei, nada de mandamentos, eu estou na graça, pastor. E muitas vezes se usa a graça como uma desculpa para viver no pecado, uma graça como uma licença, suposta licença para pecar. Um amigo meu outro dia escreveu para mim, ele assistiu um programa, foi vinculado depois nas redes sociais, em que estava lá várias celebridades, várias personalidades, e entre eles uma pessoa supostamente cristã, supostamente evangélica. E a pessoa então, cada uma deu o seu recado sobre a sua religião. E o rapaz então, supostamente cristão, disse: olha, eu sou evangélico, eu sou da igreja. E hoje em dia, meus irmãos, meus amigos, existe igreja para todo tipo. Procura uma igreja que atenda o seu tipo, que atenda a sua necessidade. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que existe hoje no cenário evangélico um movimento que diz: nada é proibido, nada é mundanismo. E a gente vai vivendo cenários ou situações extremamente perigosas. Não nos deixemos enganar. Nós precisamos entender que o mundanismo, como nós vamos observar na Escritura, é sempre muito perigoso. O Augusto Nicodemos Lopes, no comentário dele desta carta, ele diz algo que eu acredito que vai te edificar. Quando ele proíbe os cristãos de amar o mundo, não está proibindo de ter compaixão dos perdidos e de enviar todos os esforços para salvá-los mediante o Evangelho, mas sim que não aprovem, não gostem, não aceitem e nem participem dos valores corrompidos dos perdidos. De modo que mundanismo significa valores, princípios, práticas que não são próprias nem adequadas à igreja do Deus vivo. Um povo que foi chamado para viver em santidade, para ser luz do mundo e sal da terra, para mostrar às pessoas que quando o evangelho penetra o coração humano, transforma, para mostrar às pessoas que a mesma graça que salva, transforma. Tem que ter um antes e um depois, tem que ter equilíbrio. Não há mesmo mundo, nem as coisas que há no mundo. O que é que significa a palavra mundo aqui? Via de regra, na Bíblia, você tem 3 significados empregados para a palavra mundo. Primeiro, estrutura física. O Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O quê? O mundo e os que nele habitam. Então, muitas vezes na Bíblia, a palavra mundo é estrutura física. E quando a Bíblia diz não há mesmo mundo, não está dizendo para você não apreciar a criação. E vocês vivem aqui num lugar muito bonito, é uma região bonita.
Nós devemos apreciar a criação. Nós vivemos num país muito bonito. Esta criação inteira é obra do Criador. E nós devemos amar a criação de Deus. Devemos exaltar a Deus pela beleza da criação. Não é sobre isso que João está falando. Em outro elemento, humanidade. Todo crente conhece João 3,16. O que é que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Que mundo? A humanidade. Portanto, a pergunta é: que mundo é que João está aqui condenando e dizendo que a gente não deve amar? O sistema de valores. Isso está lá em 1 João 5,19 também. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está todo debaixo do poder do maligno. Vamos repetir esse verso? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. O mundo que a Bíblia nos proíbe de amar é o sistema. É aquilo que os teólogos medievais chamavam de o pecado social, a estrutura pecaminosa neste mundo que jaz no maligno. É a dimensão social. Por isso, meus irmãos, eu quero que vocês guardem bem isso no coração. A nossa vocação é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E nós não podemos amar o mundo, o sistema, os valores que são contra Deus, contra a igreja de Deus. Há um pregador nos Estados Unidos chamado Sidney Mahoney, em um livro muito interessante, ele diz assim: o mundo que Deus proíbe amar é o mundo caído, a humanidade em guerra contra Deus, um mundo de pessoas arrogantes e autossuficientes, que buscam uma existência separada de Deus e contrária a Ele. Este é o mundo que não devemos amar. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre essa passagem. Ela nos aponta 3 coisas importantes: os prejuízos do mundanismo, os laços do mundanismo e a resistência cristã ao mundanismo. Vamos então ver cada um desses pontos aqui. Quais são os prejuízos que o amor ao mundo causa à igreja? João diz isso no verso 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É interessante notar que essa expressão ela vai nos ajudar a entender a mesma realidade do filho pródigo. Qual é o cenário ali? O filho pródigo estava na casa do pai, mas o coração dele não estava na casa do pai. O coração dele estava onde? No país distante. No país distante. O filho, ele não amava o pai, o amor do pai não estava nele. De modo que quando ele chegou naquele país distante e começou a viver o que ele achava ser liberdade, depois de ter gastado tudo que tinha, todos os recursos, na ilusão do país distante, quando ele cai em si, o que é que ele diz? Eu era feliz e não sabia. E ele volta quebrantado e arrependido, porque só há felicidade verdadeira na casa do Pai, no seio do Pai, debaixo da graça do Pai. E aqui algumas coisas bem interessantes para nós aprendermos. Quais são os prejuízos? Primeiro, o amor ao mundo sufoca o nosso amor pelo Pai. João vai dizer que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês com muita segurança. O nosso maior pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. Um dia eu recebi um rapaz no meu gabinete, ele faz escola de magistratura, está estudando para ser juiz. Ele teve uma dificuldade lá e veio conversar comigo. E na altura da nossa conversa, em certo momento, eu disse: na sua visão, qual é o maior pecado que um cristão pode cometer? E ele disse: olha, com certeza a hipocrisia é o maior pecado, é o mais grave. Eu disse: olha, o meu maior pecado é que eu não amo a Deus como eu deveria amá-lo. O que João está dizendo é que quem ama o mundo, quem é fascinado pelo mundo, o primeiro prejuízo é esse: você perde a bênção maior, que é amar a Deus, é ter devoto a Deus, é ser afeiçoado a Deus. Deus é a fonte de todo prazer, e nós nos tornamos como pródigos. Nós deixamos a fonte de água viva e vamos cavar cisternas rotas que não contêm água. A gente perde o maior bem, o melhor tesouro, que é o próprio amor de Deus. Curioso notar que essa expressão amor do Pai só aparece aqui em toda a Bíblia, porque João está dizendo: olha,
Se você, meu amigo, amar o mundo, você vai perder o maior tesouro, que é o amor do Pai, que é a comunhão com o Pai. Eu acredito, irmãos, que na nossa geração, uma das mais tristes evidências da decadência da igreja cristã no Brasil é a falta de amor pelo Senhor. Oséias, certa vez pregando, profetizando no seu ministério, ele disse algo que eu acredito que se aplica a muitas realidades. Ele disse assim: vosso amor por mim é como a nuvem de manhã e como o orvalho de madrugada que cedo passa. A pergunta é, a mais importante pergunta que alguém pode fazer a si mesmo: eu amo a Deus? Deus é o amado de minha alma, Ele é a fonte de todo o meu contentamento. Posso dizer como o livro de Cantares: eu sou do meu amado e Ele é meu. A igreja precisa refletir nestes dias de celebração sobre qual é o objeto do seu amor, quem é aquele que encanta o seu coração e a sua alma. Um dos maiores comentaristas da Bíblia, um inglês chamado Matthew Henry, disse assim: o coração do homem é estreito e não pode conter ambos os amores. O amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quando mais ele prevalece, mais o amor de Deus definha e decai. À medida que a pessoa vai se afeiçoando ao mundo, ele vai perdendo paulatinamente afeição e amor por Deus. E as igrejas estão cheias de pessoas que não demonstram nenhuma afeição pelo Senhor. E a prova disso, entre outras coisas, é examinar o que é que traz alegria e contentamento no nosso coração. Posso te dar aqui um teste para você fazer depois lá, examinando seu próprio coração? Uma das maiores provas de que amamos a Deus sobre todas as coisas é a satisfação. Pessoas insatisfeitas, via de regra, são idólatras. Quando Deus está presente na nossa vida, quando Deus é o amado de nossa alma, como nós cantamos na primeira canção nesse culto, pode faltar tudo, há contentamento, porque Deus é tudo em nós. Quando não há contentamento, quando há reclamação, murmuração, ingratidão, insatisfação, o amor do Pai não está presente. Quando o amor do Pai está no nosso coração, irmãos, há uma alegria indizível e cheia de glória, como disse Pedro em sua primeira carta. Olha o que disse Jesus em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Que Jesus está dizendo o seguinte: ou você ama o Pai, ou você ama o mundo. Quem ama o mundo tem o prejuízo de não ter sobre si, ou não perceber, não desfrutar do amor do Pai. Um dos grandes mestres da igreja, e eu quero te encorajar a ler tudo que você encontrar sobre esse homem, ou tudo que ele escreveu. Não foi perfeito, era um pecador, nem tudo que escreveu podemos subscrever, mas sem dúvida foi um dos grandes teólogos da igreja, Agostinho, bispo de Hipona. E no comentário dele dessa carta, ele diz uma coisa muito linda e verdadeira: há dois amores, o do mundo e o amor de Deus. Se o amor fixar residência em nós, o amor de Deus não poderá entrar. Que se afaste o amor do mundo e tenha morada em nós o amor de Deus. Que o melhor tome conta do lugar. Se antes amavas o mundo, não o ames mais. Deixa Deus ser o amado de sua alma. Ame a Deus sobre todas as coisas. Não permita que seu coração seja iludido, atraído, fascinado pelo amor deste mundo. Um outro prejuízo: quando o amor, ou melhor, o amor ao mundo substitui o eterno pelo passageiro. O verso 17 diz: ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, o que acontece? Permanece eternamente. Uma tradução boa aqui seria: o mundo está passando. O mundo está passando. Dentro de pouco tempo, meu amigo, você não vai estar mais aqui. Você não vai estar mais aqui. E uma coisa muito curiosa é que o amor pelo mundo nos priva daquilo que é eterno. O Jonathan Edwards, ele fazia uma oração muito séria e necessária. Ele dizia: Deus, estampa diante dos meus olhos a eternidade. Boa parte das pessoas que vivem no mundo hoje, elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Elas acreditam que vão ficar aqui a vida inteira. Deixa Deus ser o amado de
Elas se casam, elas estudam, elas lutam para ter uma melhor condição de vida, elas adquirem bens, elas viajam, elas vivem a vida como se Deus não existisse. Mas vai chegar um dia, uma hora e um momento que você vai cruzar os portões da eternidade. E o que vai fazer diferença não são seus diplomas, não são as escrituras de imóveis que você tem, não são os seus amigos, não são os valores que tem na conta bancária. O que vai fazer diferença é se você ama a Deus ou não ama a Deus, se você tem sobre si a justiça de Cristo ou não. De modo que amar o mundo é um prejuízo incalculável, e nós temos na Bíblia vários personagens que ficaram no prejuízo por não amar a Deus sobre todas as coisas. Você se lembra de Esaú? Qual foi o erro de Esaú? Trocou aquilo que é eterno por algo passageiro. Essa é a sedução do mundo, extremamente perigosa. Jesus disse: me amais, guardareis os meus mandamentos. É fazer a vontade de Deus, é conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade do Senhor. Warren Wiersbe, outro comentarista muito conceituado, diz: qualquer coisa que prive o cristão do prazer do amor do Pai, ou seu desejo de fazer a vontade do Pai, é mundano e deve ser rejeitado. Qualquer coisa que se interpõe entre você e Deus, qualquer coisa que seja, ainda que seja legítima, que o impeça de amar a Deus, de conhecer a Deus, de viver para a glória de Deus, não pode ser objeto do nosso amor, da nossa afeição. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeiro ponto, os prejuízos do mundo. Perdemos o amor do Pai e perdemos o que é eterno em detrimento daquilo que é passageiro. Um outro ponto, os laços do mundanismo. Que laços são esses? O verso 17 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João vai apresentar aqui 3 categorias que atuam como uma espécie de laços que seduzem o coração humano. São ciladas que prendem as pessoas. São elas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Na história da igreja cristã, essas 3 expressões são apresentadas como tríade do mal. São laços que Satanás usa para ludibriar, para enganar, para torcer a verdade, para desviar os filhos de Deus. Vocês se lembram qual foi a estratégia do diabo lá no Éden com Eva? Foi a mesma que João está denunciando aqui. Vou ler para vocês. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Fazendo um paralelo e seguindo um raciocínio, uma tradição, podemos observar que desde o princípio, o diabo trabalha para seduzir os filhos de Deus, para desviá-los daquilo que é mais importante, o mais essencial, que é o próprio Deus. E lá no Éden, lá no jardim, e agora João aqui está exortando os cristãos para os quais ele escreve, dizendo: olha, toma cuidado, são os mesmos laços, agradável aos olhos, agradável à carne, e enche o coração de soberba, aquilo que Satanás oferece. É sempre muito perigoso. Agostinho, para citá-lo de novo, ele diz que o diabo usou a mesma estratégia com Eva, usou a mesma estratégia com Jesus Cristo no deserto, e ainda hoje usa a mesma estratégia para desviar os filhos de Deus. Como é que aconteceu lá na tentação de Jesus? Observe, são 3 as concupiscências, e nada encontras que possa constituir os desejos humanos que não derive da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da ambição do mundo. Foi por essas tentações que o Senhor foi tentado pelo demônio. Você está com fome? Transforma essas pedras em pão. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não foi isso? Lança-te daqui, deste pináculo. Está escrito: aos teus anjos darei ordem para te buscar, te salvar, te guardar. O diabo usou os mesmos mecanismos para desviar a Jesus Cristo. São as chamadas ciladas, que nos desviam da pessoa do nosso Deus.
Há um princípio muito interessante, uma história muito interessante na tradição cristã. Desde os pais do deserto, passando pelos teólogos medievais, que viam nessa tríade que João apresenta aqui, que tem relação com a tentação de Eva, com a tentação de Jesus, 3 elementos que sempre perseguem o homem, e em particular o cristão. Quais são eles? Volúpia, a corrupção do sexo, a avareza, a corrupção do dinheiro, e o orgulho, a corrupção do poder. Via de regra, estas são as 3 áreas que nós constantemente somos tentados, e que são laços mundanos que Satanás atrai, ludibria, engana, e aqueles que caem perdem o mais importante, o amor do Pai, a comunhão com o Pai, a vida do Pai. Por conta do tempo eu vou apenas pontuar algumas coisas aqui. Vamos pensar no que seria a concupiscência da carne. Essa palavra concupiscência, ela significa desejo, cobiça, vontade, e na Bíblia é sempre usado como uma referência a uma coisa ruim, que não é saudável à alma. São os impulsos que atuam dentro de nós. A gente vive numa cultura onde as pessoas acreditam que as pessoas nascem boas, as crianças são anjinhos, só faltam asas. Mas todo ser humano que vem a este mundo é um filho de Adão, herdeiro da culpa e da condenação. A nossa natureza é corrompida, a nossa natureza é caída, e o que há dentro de nós, os impulsos da nossa alma, não são em direção a Deus, são em direção àquilo que não é agradável a Deus. É o que Paulo chama aqui, ou melhor, João, de concupiscência da carne, um desejo de fazer aquilo que não é agradável ao Criador, que não é agradável a Deus. E Paulo faz uma lista desses desejos na carta aos Gálatas, que não é uma lista exaustiva, mas aponta algumas principais áreas desta concupiscência da carne do homem. Vamos lá na lista. As obras da carne são conhecidas e são: que obras são essas? Da concupiscência da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo está falando de uma prática que não é própria dos filhos de Deus, uma concupiscência, um desejo, uma volição que não é próprio daqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo, e portanto precisam tomar toda a vigilância possível. Há algumas ilustrações que nos ajudam muito, né? As ilustrações são como janelas que arejam a nossa mente. Uma é muito interessante nesse ponto aqui da nossa reflexão. É muito antiga essa ilustração. Ninguém sabe quem planejou ou quem contou pela primeira vez. É a seguinte: quando você, ou se você pegar um porco, por exemplo, um filhotinho lá, um porquinho, se você der um banho no porco, um banho, um pet lá para porco, dá um banho, escova, limpa, passa perfume francês e coloca um lacinho rosa, tá bonitinho, cheirosinho. A primeira poça de lama que o porco encontrar, o que ele vai fazer? Por quê, irmãos? Porque da natureza do porco, a lama. A concupiscência da carne está presente no ser humano, há impulsos que o impelem para aquilo que não é agradável a Deus. O que aconteceu comigo e com você? Nós recebemos uma nova natureza. A nossa natureza agora é de uma ovelha. Uma ovelha pode, eventualmente, cair numa poça de lama, mas ela vai ficar nadando na poça de lama? Ela se incomoda com a sujeira. O que João está dizendo, olha, os laços do mundanismo, um dos laços é a concupiscência da carne. Vigia, porque você não tem a natureza de um porco, a sua natureza é de uma ovelha, é para viver em santidade. É o que João está escrevendo ali aos cristãos. E mais, a concupiscência dos olhos. Os olhos são a lâmpada da alma. Os olhos revelam muito quem nós somos. O que você vê, o que você detém a sua olhar, aquilo que te fascina, aquilo que te atrai. Nós devemos tomar muito, mas muito cuidado com aquilo que é objeto do nosso desejo, aquilo que para o nosso olhar. Olha o que Jesus escreveu, isso aqui é muito sério.
Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. E muita gente na história da igreja teve dificuldade com esse texto aqui. Se ele for interpretado literalmente, vai dar muito problema. Vai ter muita gente aí sem acertar nenhum caminho de casa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ele está usando uma palavra muito forte para mostrar um assunto sério. Toma cuidado com aquilo que você vê. Toma cuidado. O que você olha, o que você detém o seu olhar, revela a condição do seu coração. Os teus olhos são janelas da sua alma. E muita gente está sendo seduzida pela concupiscência dos olhos. É muito perigoso. O que é que Jó disse? Fiz uma aliança com Deus, com os meus olhos. Não colocarei coisa má perante os meus olhos. Olhar, vigilância no olhar. E mais, a soberba da vida. Dessas três expressões que aparecem, essa é a mais difícil do ponto de vista técnico, do ponto de vista da língua original, do texto grego. Mas em linhas gerais, o que essa expressão soberba da vida quer dizer ou aponta para uma pessoa arrogante que tenta impressionar os outros com uma importância que não tem. Vou repetir porque isso é muito duro, né? Uma pessoa arrogante que tenta impressionar os outros com uma importância que não tem. Ou seja, é tocar trombeta para si mesmo. Você sabe que nós somos tentados a olhar para o espelho e cantar no espelho: grandioso és tu. O ser humano tem sede de culto, irmãos. Qual foi a tentação que Adão e Eva caíram no paraíso? Qual foi a mentira do diabo? Se vocês desobedecerem a Deus e comerem do fruto proibido, como Deus sereis. Soberba, altivez. Eu agora serei dono de minha vida, senhor do meu destino. Não vou mais estar debaixo da autoridade de Deus. Eu vou ser o meu próprio Senhor. Eu vou ter o controle da minha vida. É a mesma soberba, soberba da vida. Tentar ser aquilo que nunca poderá ser. Você só pode encontrar liberdade, você só pode ser feliz, você só pode ser pleno debaixo da autoridade de Deus, debaixo do governo de Deus. Longe disso, jamais você será uma pessoa feliz e liberta. Só há liberdade servindo a Deus. Eu vou lhe contar uma história da política brasileira que eu acho que é muito interessante. Envolve um homem chamado PC Farias. E o PC Farias, ele era do interior de Alagoas, de uma família muito simples, muito pobre, e foi para Maceió, a capital daquele estado, e ele queria projeção, e começou a trabalhar, vincular-se à política, e ele queria ser um homem rico e poderoso. E a história desse homem é contada num livro chamado Todos os Sócios do Presidente. Falam lá sobre os bastidores do impeachment do Fernando Collor. E a história é mais ou menos assim. Eu fiz um texto para te explicar o que significa essa soberba da vida. O indivíduo querer ser o que não é. Ele foi para Maceió em busca de uma vida melhor. Até rimou, olha só. Certa vez ele voltou à sua cidade natal e desfilou em um landau preto. Na verdade, o carro era alugado, o chofer contratado, e embora o carro estivesse todo fechado, não tinha ar-condicionado. Enquanto ele desfilava, morrendo de calor dentro do carro, as pessoas perguntavam: como é que ele ficou rico? Era tudo uma enganação, apenas um homem vaidoso que parecia ser o que não era. Isso acontece ou não acontece? A soberba da vida toma conta do seu coração. Vigia o seu coração. Vigia o seu coração. Seu coração é corrupto e desesperadamente mau. O meu é assim, o nosso coração é assim. Já viu o pregador que diz assim: meu irmão, siga o seu coração? Olha, se você seguir o seu coração, você vai direto para o inferno. Porque o seu coração é corrupto. O meu é assim. Isso fica tão evidente. Antigamente, as pessoas compravam roupa baseado em quê? Na condição de ter aquela roupa. E a ideia era que marcas melhores produziam roupas melhores. Então você comprava uma roupa que pudesse durar, que tivesse qualidade. Hoje em dia não é mais assim. Tanto é que existe uma indústria da falsificação. Então o indivíduo quer comprar uma roupa, não é porque ela tem qualidade, é porque ela tem uma marca. E tem que ser exibida. Outro dia eu estava fazendo uma caminhada, na minha constante luta contra a balança, e aí na minha caminhada lá na praça, eu vi um casal tirando foto, selfie, né, que eles chamam de selfie.
E aí, caminhando, eu ouvi a moça falar assim: tira de novo. Ela: por que não ficou bom? Não apareceu a marca. Aí eu linkei lá, eu já comecei a fazer teologia, né? Andando e fazendo teologia. Eu falei: olha só, soberba da vida. É assim que nós somos. Às vezes o indivíduo está duro igual um coco, mas ele tem que estar como se estivesse podendo. Irmão, isso é tão sutil. Até nas atividades da igreja, se não houver vigilância, a motivação é extremamente corrupta. Tomemos cuidado. Olha o que Agostinho disse: afasta de teu coração a má dileção do mundo, para deixar encher-se do amor de Deus. És um vaso, mas ainda estás cheio. Derrama o que há em ti, para receberes o que não está. Deus só despede homens vazios quando eles estão cheios de si. Nós precisamos de mais quebrantamento, de mais humildade e vigilância contra o nosso coração, porque existe essa concupiscência da carne, essa concupiscência dos olhos e essa soberba da vida, que são laços para a igreja. Existe um processo de mundanização. Eu vou apenas ler para avançar para o ponto final. Começa assim, observe. Primeiro o indivíduo torna-se amigo do mundo, como diz Tiago. Depois ele é contaminado pelo mundo. Depois ele é conformado com o mundo. E o mais triste, condenado com o mundo. E o exemplo claro disso é Ló. Começa assim, começa a se afeiçoar pelo mundo. Pastor, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Começa a se afeiçoar pelo mundo, começa a ser contaminado pelo mundo, começa a ser mais um no meio da multidão. Isso é extremamente perigoso. Olha o que diz Tiago, uma palavra dura escrita para crentes. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Isso é muito perigoso. E por fim, para fazer as aplicações e encerrar, eu quero falar sobre a resistência ao mundo. Como é que a gente deve resistir ao mundo? Como é que essa igreja deve resistir ao mundo? E igreja aqui, eu não estou falando do prédio, estou falando de vocês que são membros da igreja, você que está nos ouvindo, que é discípulo de Jesus Cristo. Como é que nós fazemos para resistir a tudo isso e ser uma bênção onde quer que estejamos, vivendo uma vida que Deus espera de nós? Há algumas verdades aqui que a gente precisa aprender. O mundanismo, repito, sempre foi uma tentação para a igreja e muitos homens tropeçaram na jornada da fé. E há um homem na Bíblia que é um exemplo para nós do que a gente não deve fazer. O nome dele é Demas. Muito curioso, porque é o seguinte: o nome de Demas é mencionado 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. Primeiro ele aparece ao lado de Marcos, o evangelista Marcos. Ele era um missionário cooperando com Paulo. É a primeira vez que aparece. Na segunda vez que o nome dele aparece, ele simplesmente cita o nome, Demas. Paulo simplesmente diz Demas, numa lista de amigos e cooperadores no ministério. Mas na última vez que o nome de Demas é mencionado, é uma tragédia. Está escrito lá em 2 Timóteo: pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Presta atenção nisso aqui. Crente, companheiro de Paulo, ouvindo a pregação do maior teólogo do cristianismo, o maior pastor da história, o grande bandeirante do evangelho, o apóstolo Paulo, viu coisas extraordinárias, mas em algum momento da história de Demas, ele se apaixonou pelo mundo. Isso é terrível. Abandonou Paulo e seguiu para Tessalônica. O que é que a gente aprende aqui? Nós devemos tomar muito cuidado e resistir a todo custo, todo fascínio do mundo. Como é que a gente faz isso? Vivendo aqui nessas 4 paredes? Não. O movimento monástico, por exemplo, que deu uma grande contribuição para a igreja, os monges irlandeses fizeram uma obra fantástica na história, e tantos outros. Não sou dentre aqueles que demonizam os monges, mas muitas vezes os monges, eles fizeram o seguinte: eles viviam em comunidades, porque a mentalidade qual era? O mundo está corrompido, o mundo é do maligno, então vamos viver entre nós, crentes, povo do Senhor, para não nos envolvermos com o mundo. Só que eles estavam longe do mundo, mas o que é mais terrível, o mundo estava
dentro deles. Então não é vivendo entre os crentes, não é criando uma cidade evangélica, não é? O padeiro evangélico, o médico evangélico, o prefeito evangélico, uma comunidade só de evangélico, que a gente vai resistir ao mundo, porque o mundo, a natureza, a corrupção do mundo, o problema todo é o coração humano. Como é que a gente trabalha isso? Um autor chamado Michael Horton: tornamo-nos mundanos quando os papos de apresentadores de televisão substituem os sermões. O culto é transformado em consumismo dirigido pelo mercado da fé. É bem possível ser totalmente corrompido pelo mundanismo, até mesmo quando estamos enfurnados num gueto cristão. O problema não é necessariamente ambiente, mas o coração. O que é que diz o Salmo 1? Que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Mas, meus irmãos, eu tenho certeza que Jesus Cristo não se sentaria no nosso sofá da nossa sala para assistir muita coisa que os crentes assistem. É nesse sentido que o Horto está dizendo: aqui está tranquilo, o problema é viver a vida cristã lá. A nossa vocação não foi para vivermos nos guetos evangélicos, não. Pai, não peço que o tires do mundo, mas que os livres do mal. É viver no mundo, como gente diferente. Quer ver um exemplo bom para a gente? Eu já falei de Demas, que não é um bom exemplo. Agora o bom exemplo, Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés foi criado no palácio. Ele poderia ter uma vida que todas as pessoas sonham: muita grana, muito conforto, muitos prazeres, tudo do bom e do melhor. Moisés fez uma escolha, e a escolha de Moisés foi baseada no olhar dele para a eternidade. Tudo isso é transitório, o que importa é obedecer a Deus, é fazer a vontade de Deus, é conhecer a Deus. Moisés não foi seduzido pelo espírito da época, pelo mundanismo. Ele estava focado em conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Como é que um cristão pode resistir à sedução do mundo? Amando a Deus sobre todas as coisas. Se você puder guardar apenas uma coisa do que eu falei até esse momento, guarde isto: a sua maior necessidade é amar a Deus sobre todas as coisas, é conhecer a Deus, é viver para a glória de Deus. Um grande pregador chamado Thomas Chalmers, um pregador puritano, ele pregou um sermão na sua igreja muito poderoso, e o título do sermão era: a força expulsora do amor. Só uma coisa que pode expulsar o mundo do seu coração: Cristo, amor por Cristo, a devoção por Cristo, a afeição por Cristo. É dizer: Senhor, não tem outro bem na terra senão a Ti, como disse Asaf. Quando Deus é o amado de nossa alma, as coisas deste mundo não podem mais nos seduzir, porque há algo maior em nós, é algo que nos seduz, que nos atrai mais, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. Um dos grandes pregadores da igreja foi um pastor batista chamado Adoniran Judson. Eu não sei quando vocês conhecem a história dele. O Adoniran Judson, ele se casou com uma linda jovem chamada Ana. Eles atravessaram o Atlântico numa viagem de 6 meses, no século XVIII. Eles foram para a Índia, da Índia ficaram um tempo lá, depois foram para a Birmânia, onde hoje fica o Mianmar, na Ásia. Quando eles chegaram lá, não encontraram nenhum cristão. Por 7 anos, ele estudou a língua para pregar o primeiro sermão, celebrava a ceia, ele e a esposa. 7 anos, não havia nenhum cristão. Depois ele gastou mais 6 anos para ver o primeiro convertido. Quantos anos são? 13. Passou sérios problemas ali. Sepultou a esposa, vítima de uma doença grave. Casou-se de novo. A segunda morreu também.
sepultou 6 filhos. Você tem ideia do que é isso? Sepultar os seus filhos num campo missionário? 6. Passou 2 anos presos, porque foi acusado de ser um espião dos Estados Unidos. E aquele homem permaneceu no ministério firme. Depois de 35 anos de lutas, de trabalho, ele plantou 67 igrejas e batizou 7.000 pessoas. Hoje na Birmânia tem 7 milhões de batistas, graças ao trabalho de um pastor chamado Adoniran Judson. E perguntaram a ele, qual é o segredo desse trabalho, dessa perseverança? E sabe qual foi a resposta dele? Quando nós amamos a Deus, não existe sacrifício. Amor por Deus, amor por Deus. Não se deixe seduzir por essas tolices aí fora. Peça a Deus, Senhor, ser o amado de minha alma, entra no meu coração. Não é simplesmente cantar belas canções, não é simplesmente ouvir pregação, não é simplesmente vir à igreja, não é nada disso. Passa por isso, mas não é somente isso. É quando nós estamos de joelhos diante de Deus, e nós sentimos a sua presença, e nós sabemos que Ele está conosco, e nós sabemos que nós amamos a Deus, que Ele é de fato especial para nós. Eu quero encerrar lendo um versículo e uma citação de Agostinho. A citação é esta: o rio das coisas temporais arrasta, mas junto a esse rio ergue-se uma árvore, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou nossa carne, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Quis de certo modo ser plantado ao lado do rio das coisas temporais. Você está sendo arrastado? Segura-te na árvore. O mundo te envolve? Segura-te em Cristo. Por causa de ti, Ele se fez temporal, para que te tornasses eterno. Quando você for tentado a ser arrastado pelas correntezas deste mundo, segura em Cristo, abraça Cristo, contempla a cruz de Cristo, glorifica a Cristo, e aí sim, você vai estar de fato no caminho da eternidade, no caminho da eternidade. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Fiquemos em pé todos nós, vamos ler juntos João 14, 21. Olha que texto belíssimo do Senhor. Toda a igreja: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No aniversário dessa igreja, a minha oração a Deus desde o raiar do sol deste dia foi que esta igreja seguisse amando a Deus e resistindo às paixões deste mundo, porque a nossa vocação é viver na eternidade ao lado daquele que nos amou e por nós quis morrer. Vamos orar. Senhor, Tu conheces o nosso coração, a nossa vida está diante de Ti. Por isso nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito sonde os nossos corações e veja se há em nós algum caminho mau. Tu sabes que muitas vezes nosso coração é seduzido por ídolos que sutilmente tomam Teu lugar em nossa vida. As paixões deste mundo, os laços deste mundo, a sedução deste mundo é forte, e é por isso que nós Te pedimos, tenha misericórdia de nós e permita que Cristo seja tudo em nós, que Ele seja sempre o amado de nossa alma, que nós possamos sempre nos gloriar na cruz de Cristo e estarmos crucificados para o mundo e vivermos para Ele. Abençoa esta igreja, Senhor. Tu sabes das suas lutas, suas dificuldades. Te louvamos porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ela foi comprada com o sangue de Cristo, e eu oro para que cada membro desta igreja, cada pessoa que congrega aqui, tenha o seu coração totalmente do Senhor. Que cada coração que possa Te amar sobre todas as coisas e buscar Te conhecer e fazer a Sua vontade. Abençoa a liderança dessa igreja, Senhor. Que esses irmãos continuem num firme propósito de continuar sendo uma agência nesta cidade. Essa cidade está em trevas, ela precisa de luz, e somente o Evangelho pode iluminar esta cidade. Por isso permita que
os habitantes de Itiruçu possam ver nos crentes dessa igreja a luz do Evangelho, gente que ama o Senhor, gente comprometida com a verdade do Evangelho, gente que ama a palavra, gente que é transformada pela palavra. Ó Senhor, faz esta obra, porque só Tu podes fazer, a fim de que essa igreja continue completando muitos anos de vida, buscando viver sempre para a glória de Jesus Cristo. E é por meio dele que nós oramos, com muita gratidão. Amém e amém. Vocês podem tomar assento, irmãos.